Então, pessoal, nós vamos hoje é a nossa segunda aula sobre, todo mundo que está aqui estava na aula anterior. Você não estava, não? Beleza. Em Gênesis, a gente tem alguns BO, né, que eu falei, que a gente precisa dar uma passadinha neles, mas eu falei, a gente parou na aula 7, não é isso? Na aula 7. No capítulo 7, é no 6, né? Isso. Aí, no capítulo 6 aqui já tem o primeiro BOzinho aí, mas nós não vamos entrar nele profundo hoje, porque eu falei, preciso de uma aula para falar disso aqui. Quem sabe na próxima a gente já mete bronca nisso aqui, entendeu? Mas aí, relembrando que essa matéria de agora é o panorama bíblico do Antigo Testamento, tá? A gente vai pegar o costume aí, relembrando nas primeiras aulas lá, não se fala Velho Testamento. Velho é algo velho, antigo é algo de valor. Então, capítulo 1 de Gênesis, nós já falamos aquele probleminha ali, né? Capítulo 1, versículo 1, quando fala assim que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Algumas traduções vão trazer que a terra tornou-se sem forma e vazia. E aqui nós falamos sobre isso aqui. Dentro disso aqui está uma teoria que ela tem alguns nomes. É a teoria da lacuna, ou teoria do gap, teoria do intervalo. Tem esses nomes aí. E eu acho que a gente já falou disso aqui nas aulas para trás. Você estava quando a gente falou? Mais para trás? Probably. Não. Lá atrás a gente falou dela também. Quando a gente falou de traduções, quando a gente estava falando de traduções de Bíblia, né? Aí a pastora tinha a Bíblia Dake, eu acho, ou a de Scofield. Porque essa questão da... Hã? Não, a pastora Eliane que tinha a Dake. Tem boa parte. Faltam só umas duas só. Mas aí, porque essa teoria da lacuna, do intervalo, do gap, ela ficou conhecida pelas duas Bíblias, a Bíblia de Scofield e a Bíblia Dake. Essas duas Bíblias, elas dão muita ênfase a essa teoria. Qual é a teoria? Só relembrando, é que eles vão falar para nós, essas Bíblias trazem isso no comentário. Por isso, relembrando, por isso que a Bíblia é complicado eu te falar assim, qual que é a melhor Bíblia? Qual que é a melhor Bíblia? É lógico que a gente tem algumas Bíblias que é de preferência da gente, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito da palavra-chave e da plenitude, mas eu tenho um bocado de Bíblia lá em casa. E eu gosto da palavra-chave e gosto da plenitude. Mas aí, se você falar assim, existe alguma Bíblia que ela é neutra? Não existe uma Bíblia neutra, porque todas as Bíblias, elas têm ela puxa para o lado da teologia que ela acredita, entendeu? Então, vamos dar sequência então, gente. Essa Bíblia Dake e a Bíblia de Scofield, ela vai falar o seguinte, aliás, eu estava falando de Bíblia neutra, não existe Bíblia neutra, porque o comentário da Bíblia, a pessoa, o teólogo que fez o comentário da Bíblia, ele já tem uma teologia junto dele, algo que ele acredita, algo que ele já se apegou àquilo, e ele usa aquilo que ele acredita como a sua teologia, a sua verdade, ele coloca isso na tradução, aliás, nos comentários da Bíblia. Então, não existe Bíblia com comentários neutros. Não existe comentários neutros. Todos os comentários, eles já são pré-determinados com aquilo que a pessoa, ela acredita, o teólogo que está comentando a Bíblia. Então, essa Bíblia, a Bíblia Dake e a Bíblia de Scofield, ela vai falar para a gente assim que, na tradução, fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, só que na tradução da Dake e na tradução da Bíblia de Scofield, vai falar assim que a Bíblia se tornou sem forma e vazia, ela se tornou sem forma e vazia.
E não é isso, esse verbo tornar, ou formar, ou estava sem forma, ele não dá, quando você vai pegar uns camarada brutão aí, uns hebraístas, os cara ele não vai dar essa opção para que esse verbo, ele seja assim, ó, e a terra se tornou sem forma e vazia, ela não tem essa opção. Então essas Bíblias, a Bíblia Dake e a de Scofield, ela vai trazer isso para nós, uma tradução que a terra se tornou sem forma e vazia. Mas essa tradução, ela não é possível. Então, entre os versículos 1 e 2, eles vão falar que existe ali bilhões de anos, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus criou tudo, criou os céus e a terra, e criou tudo que está no céu e a terra. Aí, a partir do versículo 2, e a terra se tornou sem forma, eles acreditam que aconteceu uma catástrofe aqui. E essa catástrofe foi o que fez com que essa terra do versículo 1, que Deus criou, perfeita, essa terra agora ela seja um caos. Né? Aí eles vão pegar lá Isaías, e vão falar que Deus não criou a terra para o caos, ela criou ela para ser habitada e tal. Aí tem toda uma teoria em cima disso aqui, eles vão falar que esse bilhões de anos entre o versículo 1 e o versículo 2 é inclusive o período onde os dinossauros eles existiram, né? Que os dinossauros eles viveram, vai falar que dos homens da caverna, que os homo sapiens, aqueles trem todo. Só que a gente falou aqui na última aula que essa teoria ela incorre num grave erro teológico, né? Um grave erro teológico. Então, o que eu estava falando, nós estávamos falando aqui das Bíblias, que o comentário bíblico, o comentário que tem na Bíblia, ele não é isento da visão que o teólogo comentou, né? Se o cara acredita, por exemplo, eu sou visão arminiana. Se eu for comentar alguma coisa aqui, eu vou comentar dentro da visão que eu tenho. O calvinista vai comentar dentro da visão que ele tem. Então, a Bíblia é uma só, porém o comentário dessas Bíblias de estudo, nós precisamos tomar cuidado. Nós, por exemplo, somos uma igreja pentecostal. Nós não podemos usar, por exemplo, o comentário da Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia calvinista, entendeu? Conhecidamente calvinista, comentada por calvinista. Não é que nós não podemos usar, é porque se você for pegar o comentário dela, vai confundir sua cabeça. É diferente daquilo que a gente acredita em alguns aspectos, não tudo, mas alguns aspectos muito importantes para a nossa visão, né? Ela vai ser diferente. Então, na Bíblia de Scofield e a Bíblia Dake, ela traz essa teoria da lacuna, do gap, e o que eu falei foi que o erro muito grande, um erro teológico gigante que ela tem, é que a Bíblia, essa teoria da lacuna, ela vai dizer que existiu uma raça pré-adâmica, ou seja, antes de Adão, e ali possivelmente viveram até os homens da caverna, os dinossauros, e essa galera toda morreu quando aconteceu esse caos. Só que em Romanos vai falar que por um homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. Ou seja, precisou que Adão pecasse para que entrasse o pecado. A partir do pecado entra a morte na história. Essa teoria vai falar que já existia morte antes mesmo de ter pecado no mundo. Porque o pecado nem tinha entrado através de Adão. Já teve um monte de gente que morreu antes dele. Então, assim, ela não se sustenta, essa teoria. Porque a Bíblia fala o seguinte, o salário do pecado é o quê? Não, aí essa teoria vai falar assim, não, você não precisa, não é o salário do pecado, porque sem pecado o pessoal morreu, entendeu? Então, o salário do pecado não é a morte nessa visão, porque a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado, e pelo pecado, a morte, né? Então, essa... Filhos, nós falamos disso aí na última aula. É tipo assim, né? No capítulo 6, que eu vou falar dos filhos dela agora. Vou falar dos filhos não, né? Vou falar de uma linha aí, né? Maluca aí, que vai trazer os filhos dela aqui dentro do capítulo 6 aqui, ó. Então, gente, aí nós passamos aí, ó. Capítulo 1, né? Criação de todas as coisas. Deus cria o homem, cria a mulher, e Deus fala que criou a imagem e semelhança dele. Aí vem a
A serpente engana eles, fala assim, quando vocês comerem do fruto, vocês serão semelhantes a Deus, mas eles já eram semelhantes a Deus. Aí capítulo 2 vem falar assim da formação do Jardim do Éden, como que Deus criou a mulher, a tentação, né, de Eva e a queda do homem no capítulo 3, nascimento de Caim, Abel e Sete. Aí depois falamos do primeiro homicídio e viemos para a genealogia de Sete. E aí de Sete, nós temos lá Gênesis 5, 24, né, Enoque, né, um personagem aqui que ele aparece na verdade, dois personagens aqui. Fala assim, ó, no versículo 22, 5, 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus. E não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Então, Enoque aqui, ele é transladado, né? Aí nós vemos aqui o capítulo 6, a corrupção geral do gênero humano, né? Quando o ser humano ele se corrompe a tal ponto de Deus, no capítulo 6, versículo 6, fala assim, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e passou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Aí a gente falamos sobre Deus se arrepende ou não. A antropopatia. Antropopatia é antropopatia. 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 Antropopatia é atribuir sentimentos humanos a Deus. Atribuir sentimentos humanos a Deus. O outro nome é mais complicado agora, o próximo. Atribuir sentimentos humanos a Deus. E o próximo é o antropomorfismo. Antropomorfismo é atribuir formas a Deus. Formas humanas ou formas de animais, forma de qualquer coisa. Trazer formas a Deus, né? Antropomorfismo. Antropomorfismo. Até eu me dei um bug. Morfismo. Com F. Morfismo. Que é atribuir forma não humana, formas a Deus. Pode ser forma de qualquer coisa. Isso é assim que é bom. Bíblia arriscada que é bom. Bíblia limpinha é bom também, mas arriscada que é a top. Então, nós falamos aqui no capítulo 6, versículo 6, que Deus ele se arrepende. Mas o arrependimento, nós falamos na última aula, só relembrando, o arrependimento ele é o sentimento de quem não sabe o futuro. Explique isso, pastor. Quem se arrepende é só quem não sabe o futuro. Porque quando a gente se arrepende, qual que é o sentimento? Cara, se eu soubesse que isso aconteceu, eu não tinha feito, estou arrependido. Ou seja, eu não sabia que ia acontecer aquilo. Se eu soubesse que ia acontecer isso, se eu soubesse que o Cruzeiro ia cair esse tanto, não tinha sofrido, entendeu? Não tinha sofrido com esse negócio. Eu vou ter que cortar do vídeo. O Ronaldo talvez pensou, não tinha comprado esse time, entendeu? Mas é porque ele não sabe o futuro. Deus, ele sabe de tudo, então é impossível que ele se arrependa de algo, porque ele sabe tudo. Então, quem se arrepende é quem não sabe do futuro. É quando eu faço algo, tem um resultado que eu não esperava, eu me arrependo de ter feito. Então, por que cargas d'água está aqui que Deus se arrependeu? É justamente porque o autor ele quer atribuir um sentimento humano a Deus, para que a gente entenda o sentimento que Deus teve. Deus ele estava tão triste,
que ele se arrependeu. Na verdade, ele se entristeceu. Não, a tradução é literalmente se entristeceu ou arrependeu. Porém, o camarada que escreveu, no caso Moisés, ele quis colocar essa palavra para atribuir um sentimento a Deus, para que a gente entendesse o que Deus estava sentindo, sabe? Isso. É tipo quando a gente fala assim, Deus se irou. Deus não ira, ele não pode irar, porque o que é a ira? A ira é um nervosismo, uma raiva fora de controle. Deus não perde o controle. Deus não fica zangadão aí e sai quebrando tudo, né? Mas a Bíblia fala que ele se ira. É um Deus que ira todos os dias. Olha você ver, Salmo fala isso. E Deus é um Deus que ira todos os dias. Ou seja, imagina Deus quebrando o céu todo, lá, pá, sai chutando aqueles trem tudo. Tipo assim, o dia que ele chuta a cadeirinha, pá, o dedinho na quininha da cadeira lá, fica bravo lá em cima lá, entendeu? Então, Deus ele não ira, porque ele não perde o controle, mas ele precisa passar isso para nós, para que a gente entenda o sentimento que Deus está tendo. Isso é o antropopatismo, atribui sentimentos humanos a Deus. O antropomorfismo é formas. Por exemplo, a mão do Senhor ela paira sobre os céus, ou os pés do Senhor estão sobre o globo da terra. Deus é espírito, ele não tem um corpo como nós. Ele é espírito. Ele tem uma mão igual a nós? Não tem, ele é espírito. Mas só que quando fala a mão do Senhor, é para mostrar o cuidado do Senhor. Então, você está atribuindo formas, no caso aí, humanas, a Deus. Mas você poderia atribuir uma outra forma, da sarça ardente, por exemplo, né? A gente vai ser todo mundo fumacinha. É, tipo isso. Tipo isso. Porque se a gente colocar, a gente pintar Deus como João descreve, por exemplo, isso é um Deus terrível, né? De você ver, da boca dele sai uma espada, o olho dele brilha, o pé dele é igual um latão, que você não consegue ver, reluzente. Por exemplo, tudo na Bíblia, dos autores, são figuras de linguagem. Quando você precisa explicar algo, você não sabe o que é. Existem coisas no céu que não tem na terra, cara. Então, aliás, a maioria das coisas, talvez Deus deixou alguma coisinha para nós aqui, para a gente entender algumas coisas, mas, quando João, ele viu a glória de Deus, mesmo que em visão, ele viu os muros da cidade, muros de jaspe, ruas de ouro. Sabe o que ele estava falando? A cabeça dele é limitada. Ele falou assim, cara, o que é isso no chão aqui? A coisa mais top que ele podia ver era ouro. Ele falou, cara, o chão era ouro, lá onde eu estava, entendeu? Aí ele vai ver o muro e, cara, esse muro é de jaspe, velho, nunca vi coisas desse jeito, esse muro é de jaspe. As portas é tipo assim, é cristal, uma esmeralda. É a coisa mais top que ele poderia descrever, ele descreve, porque tem coisa lá que não sabe o que é. Então, a mente limitada do ser humano, ele descreveu com palavras que ele conhecia. Você vai ver a figura de Deus em Ezequiel, é terrível de você ver. Tem um canal no YouTube aí que o cara colocou a imagem lá, fizeram um 3D, uma montagem assim, é um bicho voando assim, com 4 caras, olho em todos os lados, o bicho era só olho puro assim, voando, e olhava, ao mesmo tempo ele olhava para todos os lados. Se você vê um negócio daquele, você sai correndo, menino, você está doido? Você vai ver um negócio daquele, você pica a mula, você vai assim, você está doido? Isso é terrível de feio, entendeu? Mas é porque o cara que estava vendo, né, o profeta estava vendo, ele tentou falar assim, cara, vou passar o mais fiel possível do jeito que eu consigo mostrar, entendeu? Então, ele descreveu aquilo. Então, a figura de linguagem é limitada no conhecimento humano. O que o ser humano consegue, ele põe no papel, entendeu? Na verdade, tudo mudou, né? Não tudo, né? Mas a forma com que Deus se apresentou, ela mudou em Jesus, entendeu? O que fez a separação foi a vinda de Jesus mesmo. Porque tudo apontava para um Cristo que viria. Tudo apontava. O tabernáculo apontava. O
o monte onde Moisés ele subiu, teve um tempo com Deus, e Deus deu para ele ali as tábuas da lei, ali representava o tabernáculo. Ali era o tabernáculo. Ele estava no santo do santo. O povo não podia pisar, não podia tocar no pico do monte, assim, senão morria. O santo do santo só podia entrar lá dentro o sumo sacerdote. Se entrasse outra pessoa, morria lá dentro. Então, o monte já representava o santo do santo. Depois virou o santo do santo de fato. E Deus começou a apontar tudo para algo que aconteceria. Então, tudo foi apontando. Aí, quando Jesus chega, se cumpre tudo em Cristo. Aí, a partir dali, nós temos uma outra história, entendeu? É a continuação dessa história, mas agora o enredo é diferente, entendeu? Tudo se cumpriu em Jesus, tudo que apontava. É verdade. Ele se limitou, né? E se limitou em Jesus, numa forma humana, para que pudéssemos relacionar e entender a Deus, porque até aquele momento também, o relacionamento do povo judeu com Deus era pra você ter uma ideia, o nome de Deus ele é impronunciável, porque eles nem conseguem mais pronunciar. De tanto respeito por não falar o nome, ninguém sabe falar hoje mais, entendeu? Se perdeu a pronúncia do nome de Deus. Ninguém sabe falar, não tem como pronunciar, é impronunciável por isso. Pelo respeito, medo, zelo de não pronunciar, se perdeu a pronúncia. Então, eles serviam a um Deus que eles morriam de medo desse Deus. Eles serviam a um Deus que vencia a batalha por eles, mas eles ficavam assim, ó, entendeu? Fala assim, meu Deus do céu. Quando Moisés sobe lá em cima, como Deus se mostrava no monte, Moisés vai lá e representa a gente, senão nós vamos morrer lá, nós estamos com medo, entendeu? De Adão, Deus, tipo assim, tinha intimidade sinistra. 100%, velho. Foi passando e ele chegou a esse ponto, né? Tipo assim, a humanidade chegou a esse ponto. Cara, sabe, eu sei que foge um pouco aqui não foge não, porque isso está dentro de Gênesis. Sabe o que é a história da Bíblia, cara? O que está acontecendo dentro da Bíblia? O homem, Deus criou o homem para se relacionar com ele. Comunhão perfeita, 100%, 100% top. E Deus se relacionava assim, ó, face a face, né? Face to face com o homem. E era todo dia, velho. Bater um papo, igual nós estamos conversando aqui, o homem se relacionava. Mas o homem tinha essa condição, porque o homem não conhecia pecado. Aí essa comunhão se perdeu. A partir daquele momento, Deus não pode mais se revelar como ele era, porque o homem vai morrer, velho. O homem não tem condição mais de suportar a glória. Aí o que Deus faz? Ele se limita ao tabernáculo, fala assim, ó, eu quero habitar no meio de vocês. Deus está dentro do tabernáculo. E está lá. Aí passa o tabernáculo, tendas, né, muda as tendas de lugar, depois faz um templo, depois Jesus vem e ele se torna palpável de novo. É tipo mostrando ao homem o que ele já teve um dia. E a Bíblia, sabe o final da história é que, a partir do momento que o homem cai lá no jardim, Deus começa uma jornada para recuperar essa comunhão que ele teve no início, quando ele criou o homem, entendeu? Então, o que Deus está fazendo é o seguinte, está fazendo tudo isso para, no final, resgatar o homem e falar assim, cara, eu te criei para estar aqui, ó, para ficar junto comigo e a gente se relacionar 100%. Então, o que Deus está fazendo é isso. Está buscando o homem de tudo que é jeito, para no final falar assim, cara, o que eu queria era só que você voltasse para onde eu te criei, que era para você estar lá. Entendeu? Então é isso que está acontecendo. A história bíblica gira em torno disso. Deus resgatar um homem que está perdido, trazer ele para o lugar de onde ele não devia ter saído e falar assim, volta para o Éden. É tipo isso. É isso, a Bíblia é isso, entendeu? E dentro disso acontece um monte de coisa. Mas é isso aí que a história bíblica gira em torno disso, entendeu? Então, aí nós vemos aqui que Deus se arrepende de ter criado o homem e Deus anuncia o dilúvio. Ele anuncia o dilúvio para Noé. No capítulo 7, nós falamos agora, vamos entrar no capítulo 7, aliás, no capítulo 6, fala assim, ó, deixa eu dar só uma palhinha do capítulo 6, bem rapidinho. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas,
viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naquele dia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Cara, aqui tem um monte de negócio, um monte de trem aqui complicado. Tem um monte de trem complicado mesmo. O capítulo 6 de gente terrível. Então fala assim, ó. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar, nasceram filhas, e eles viram que, ó, você vê, viram os filhos de Deus, tá separando aqui, filhos de Deus, eles viram que as filhas dos homens eram formosas, e eles tomaram para si as mulheres de todos, que eles escolhiam as mulheres, né? Aí Deus vai falar, ó, eu não vou esquentar a cabeça com mais não, os anos deles vão ser 120 anos. Dentro dos 120 anos já tem duas possibilidades. Uma possibilidade é que, a partir daqui, Deus falou, daqui a 120 anos eu vou destruir a terra. Do dia que ele falou isso, a 120 anos, ele destruiria toda a face da terra. E, de fato, isso aconteceu, porque quando você pega a idade de Noé, quando termina a construção da arca, tinha passado 120 anos. Então, essa primeira teoria, ela tem parâmetros bíblicos aqui, ela é bacana, entendeu? Que fala assim, ó, porque Deus, ele fala assim, ó, não vou mais contender meu espírito, não vou esquentar a cabeça com o homem, os dias dele não vão passar de 120 anos, ou seja, esses homens do jeito que eles estão aí, com 120 anos, eu vou limpar tudo. Só uma dúvida, Moisés, ele escreveu Gênesis com o próprio Deus falando para ele? Sim, provavelmente, né, inspirado por Deus, né, é inspiração. A gente não sabe falar. Ele ficou 40 dias lá em cima. Eu já vi, acho que foi numa encenação, num filme, tipo assim, Deus falando e ele literalmente... Eu não acho que ele ia... É muita coisa, é muita coisa. Eu não sei se ele, com 40 dias, seria necessário, não. A não ser que Deus baixasse um espírito dele ali, que ele... porque era muita coisa, entendeu? Não, nessa época já não era... Talvez eles já tinham alguma forma de... Eu não sei se já era uma escrita cuneiforme, que é as primeiras escritas, que eles tinham que batendo em forma de cunha, assim, para escrever. Eu não sei se nessa época eles escreviam dessa forma. Mas a gente não consegue datar de quando foi a escrita do Gênesis certinho, quanto tempo que... Por exemplo, Moisés, ele viveu lá, talvez no final da vida dele que ele foi escrever, já tinha passado 600 anos, entendeu? Aí da história ali, Deus revelou para ele algo lá do Éden, para ele começar a escrever tudo. A gente não sabe datar, mas foi inspirado por Deus. Deus mesmo quase que ditou no ouvido dele para ele. Então, a primeira teoria é que daqui para frente os homens, em 120 anos, Deus mataria esses homens, limparia a face da terra. A outra teoria é que eu acredito, que a partir daqui, Deus limita a idade do ser humano a 120 anos. Ele limita a vitalidade da vida do ser humano. 120 anos e o homem não viveria mais que isso. E só que, a partir daqui ainda nós tivemos alguns homens que viveram mais de 120 anos. Até que eu não me recordo qual não sei se é Abraão, acho que é Abraão, ele é o último. A partir dele, ninguém mais vive 120 anos. A partir dele não tem mais ninguém. A partir dele não tem mais ninguém que vive 120 anos. Tá? Então, o que é explicado dentro disso? Eu vi tem algo que eu ouvi tem muito tempo e eu achei bacana, assim, eu nunca tinha escutado, achei interessante. Porque eles vão falar assim, como que os homens viveram tantos anos? Matusalém, acho que ficou 969 anos, eu acho. Acho que é isso. É o que viveu mais. Aí Noé viveu 950 e poucos também. Noé não, Adão, entendeu? Aí os homens viviam muito. Aí eles vão falar assim, não, porque o ano era contado diferente, era contado por lua.
Adão, aí. O primeiro é Matusalém, 969, isso. Qual que é o último aí do cento e pouco aí? Tem Abraão aí? Quanto? Aí depois dele não tem mais nada, não. Não, tá bom. Mas tá bom. Já tem bastante, né? Mas aí o que é explicado? Por que esses caras viviam tanto tempo? Há algumas explicações, né? Há uma explicação que Deus ele precisava povoar a terra. Ele deu essa ordem. Então o homem precisava viver muito para que isso acontecesse com a velocidade mais rápida. Imagina o cara lá com 70 anos já está capengando igual acontece hoje, né? Chegando nessa idade ali de 70 anos, 80 anos, e não conseguiria mais dar sequência a isso que Deus queria. Então o homem vivia mais para que se cumprisse o que Deus colocou como ordem, né, de povoar. Aqui o que eu ouvi, que eu nunca tinha escutado ninguém, e depois também não ouvi ninguém falando sobre isso, não sei quem falou também, não lembro, mas o que eu achei muito bacana é que, à medida que o ser humano ele foi se distanciando da árvore da vida, ele foi vivendo menos. Porque o cara que comeu da árvore da vida foi quem? Adão. Adão comeu. Depois de Adão vem ali Caim e Abel, que já não comeram mais da árvore da vida. Só que eles pegaram os genes do pai. Então é tipo assim, um herdando do outro, mas à medida que as gerações foram se distanciando da árvore da vida, começaram a viver menos, entendeu? Porque a árvore da vida está muito longe na geração deles agora. Eles começaram a viver menos, até que Deus bate o martelo e fala assim, serão 120 anos. E a partir de Abraão, se eu não estiver enganado, acho que é Abraão mesmo, a partir dele, ninguém mais viveu isso aí. Acabou. E hoje você fala assim, tá lá, fulano está com 125 anos. Está errado a data de registro dessa pessoa. Porque antigamente isso era muito comum. Errava-se muito a questão de registro. Então, aí nós temos aqui essa questão dos 120 anos. Aí nós temos agora outra questão, que viram os filhos de Deus. Filhos de Deus. O que está escrito aqui no hebraico, né? Como se diz, né? No originalzão lá, está escrito assim, Binei Ha-Elohim. Binei Ha-Elohim significa filhos de Deus. E Elohim significa deuses, no plural, deuses. Oi? Aí, quase, tá vendo? Bateu na trave. Binei Ha-Elohim. Então, que significa filhos de Deus. Essa mesma expressão, nós vamos gastar o tempo aqui só nesse pedacinho aqui agora. Essa mesma expressão de Binei Ha-Elohim, ela acontece em Gênesis 6:2, né, em Gênesis 6:4, aí ela vai lá para Jó, capítulo 1, quer ver, ó? Vamos ler Jó aqui, só para não ficar só nas minhas palavras. Jó, capítulo 1. Ó, abri Jó 1:6. Olha o que está escrito. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui já vem essa nomenclatura de novo, filhos de Deus. Aí nós vamos ver de novo isso em Jó 2:1. Num dia em que os filhos de Deus, de novo, essa nomenclatura, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, eles apresentar-se perante o Senhor. Aí nós vemos de novo Jó agora, só que Jó 38, versículo 7, que diz assim, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, Deus estava fazendo uma pergunta para Jó, assim, né? Jó estava tiradão, Jó tinha questionado muito a Deus, aí quando Deus resolve abrir a boca, Deus tipo fala com Jó assim, Jó, beleza então, cara, onde você estava quando eu criei os luminares? Quando eu fiz separação das águas, eu te pedi ajuda, Jó. Tipo isso, Deus começa a dar uma cepada no Jó, né? Para colocar Jó no lugar dele. Só que aí eu estou falando para vocês que essa nomenclatura, filhos de Deus, quando está falando em Jó capítulo 1, ali são anjos, filhos de Deus, porque fala filhos de Deus e Satanás estava junto deles, está falando de anjos. Quando está falando 2:1, está falando de anjos também, Satanás e anjos. Quando está no 38, está falando de anjos também, porque está falando assim, ó,
Aqui, ó, vou ler o 6 para você entender. Sobre o que estão fundadas as suas bases, Deus estava questionando a Jó. Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, Jó? Quando as estrelas da alva juntas se alegravam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ali está falando de algo antes da criação, cara. Quando Deus estava criando todas as coisas. Está falando de anjos também. Anjos também. Aí quando a gente vai ver lá em Salmo 89, Salmo 89, 6, olha o que está escrito. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Quando está falando de seres, aliás, isso. Quando está falando de seres celestiais, também está falando de anjos. E está falando da mesma coisa, Binei Ha Elohim. Então, ou seja, essa expressão usada em Gênesis aqui, ó, quando fala os filhos de Deus, em tudo isso que eu li, está falando que é anjos. Por isso veio o entendimento que quando eles estão falando aqui, ó, em Gênesis capítulo 6, versículo 6, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens, aí eles vão falar que as filhas de Deus eram também anjos, Aí vai continuar falando assim, havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, ou seja, a mesma expressão, quando eles tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, e nasceram dessa relação, que eram os gigantes, né? Que eram os valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama e tal. Esse negócio é complicado a gente falar, entendeu? Fica dando marcha para muita coisa. Não vou nem falar isso agora não, deixa mais para frente. Mas aí, eu não quero que vocês confundam a cabeça não. Mas é o seguinte, ó, todos os povos que viveram, os maia, os gregos, essa galera toda que viveu ao redor do planeta aí, ó, até nas histórias da China afora, as histórias deles da antiguidade, tudo tem uma similaridade. Haviam pessoas híbridas, que eram metade anjo, metade homem, eram gigantes, guerreiros que lutavam. A mitologia grega vai trazer essas galera, cara forte, grande, que lutou, que venceu. Essa história de pessoas grandes, híbridas, misturada, anjo com ser humano, isso tem quase que em todas as culturas antigas, todas. E a gente vai falando assim que isso é mitologia, né? História. Aí, isso tudo fortalece a tese de que aqui estão falando realmente de anjos. E quando está falando da palavra gigantes, havia naquele dia gigantes. Quando você vai pegar no original aí no seu aplicativozinho, vai estar falando que esses gigantes são quem? Os nefilins, que o Ítalo perguntou. Só que nefilins, ela vem de uma palavra que significa caído. Nefilins, quando você coloca ins no hebraico, é plural. Então, nefilins é caídos. Vem de caído, mas quando fala nefilins, caídos. Ou seja, aí eles vão falar assim, os filhos de Deus são anjos que geraram os nefilins, ou seja, são anjos caídos. Aí eles vão falar que é anjos caídos e vai jogar lá para Judas, lá no livro de Judas, que fala de anjos caídos, que não guardaram a sua posição de homens e que eles tiveram... Aí vai entrar livro de Enoque, entendeu? Os livros apócrifos no meio. Mas aí, tudo isso corrobora para que aqui esteja falando de anjos, literalmente. Anjos caídos, demônios. Aí você acredita nisso, pastor? Claro que não, e eu vou te mostrar aqui a minha base, né? Que eu não acredito nisso. Mas isso tudo que eu falei é uma vertente que acredita que aqui está falando de anjos e os anjos caídos, tá? Nós precisamos de 1h30 aqui só falando disso, porque aí tem que ir em Judas, tem que ir em outros relatos, até em livro apócrifo a gente tem que ir para a gente estudar isso aqui. Mas aí a outra visão entra dentro dos filhos que a pastora Catarina falou. Você lembra que eu falei na aula passada que quando Deus falou com ela assim, vou multiplicar a dor que você vai ter, em dor você vai gerar, vou multiplicar a sua dor. Aí fala assim, ela teve filhos antes, porque agora ele ia começar a ter dor, ela sabia o que era isso. Aí o que eu falei é o seguinte, os estudiosos acreditam que ela não teve filhos,
mas que essa questão da dor ela via nos animais, talvez. Ela via como os animais pariam e como acontecia com eles. Deus falou assim, ó, com você vai sentir dor. Eu vou multiplicar a dor que os animais sentem, talvez, o seu vai ser mais difícil que o deles tudo. Porque o animal, normalmente, tem poucos animais que têm dificuldade, não poucos, eu não conheço os animais assim, né? Mas normalmente o ser humano tem muito mais dificuldade que o animal de parir. O animal ele faz isso com mais normalidade, e o ser humano é mais difícil, a mulher. Então, aí a outra vertente vai falar assim, não, ela tinha filhos antes. Ela tinha filhos antes disso. Beleza, se ela teve filhos antes, esses filhos não participaram do pecado. Eles são filhos que nasceram antes dela comer do fruto e Adão também. Ou seja, eles não foram gerados em pecado. Eles não foram gerados, ou seja, eles têm a natureza pura. Vocês estão entendendo até aqui? Aí, quem eram os filhos de Deus aqui? Esses camaradas. Que era da linhagem pura, que veio de Adão e Eva antes dele cair. Esses camaradas que era da linhagem pura, sem pecado, eles eram os filhos de Deus. Que essa é a outra vertente. Não acredito também não, tá? Mas faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. E essa é uma vertente também. A outra vertente vai falar assim que essa galera que é chamada filhos dos homens, filhos de Deus, aliás, eram os descendentes de Sete. Porque quem eram os habitantes na terra? Sem, Cã, Sem. Eu já estou misturando com os filhos de Noé já, né? Sem, Cã, Jafé. É Caim e Abel, não foi junto, né? Jafé. Caim e Abel, Caim matou Abel, depois Caim ficou exilado, né? Sumiu, conheceu a mulher dele, nós falamos sobre isso, quem era a mulher de Caim? Provavelmente uma das irmãs dele. E depois vem Sete, que é uma geração que salvou a geração de Noé, velho, de Adão. Foi um filho que de Sete vem ali, vem agora os patriarcas, vem tudo dele, entendeu? Vem ali Abraão, Moisés, Jesus, vem dessa galera aí, tudo de Sete. Então eles vão falar o seguinte, que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, ou seja, pessoas que andavam com Deus. E tudo que não era descendente de Sete era outros, filho dos homens. E porque a gente fala hoje, os semitas são descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. E os setitas são os descendentes de Sete. O senhor acha que nessa época Deus tomava conta de Adão como se fosse literalmente uma criança? Sim, eu acredito. Assim, quando teve o primeiro filho, corta o negócio, Mas a gente não sabe se teve. Não, depois não, eu acredito não. Não, eu acho que no jardim a comunhão era assim, Deus talvez pegava na mão de Adão para mostrar ele. Criando um filho mesmo, mostrando como é que funciona. Eu acho que era assim. Embora Adão, talvez ele não passasse mal. Então, por quê? O que afetou, tudo de ruim que nós vemos é o preço do pecado inserido no mundo. Antes disso, tudo era perfeito, funcionava perfeito. Entendeu? Não tinha essa questão, passei mal, estou de diarreia hoje, estou passando. Tudo é. Então, vamos supor, tinha um leão ali e não comia. Não, e isso aí fala que no Novos Céus e Nova Terra vai ser assim. Por quê? Vai restaurar o que foi um dia, entendeu? Rapaz, esse aí, Bruninho, meu Deus, essa resposta não posso nem te responder ela. Porque eu crio o mal, Mas é porque é o seguinte, nós vamos entrar num outro negócio melindroso. Essa matéria aí, que a gente vai estudar isso aí, chama Martiologia. E ela vai falar sobre a origem do mal. Se Deus criou, de onde veio o mal e tal. Aí nós vamos usar até a ciência aqui para poder explicar o que é uma coisa e o que não é, né? Tipo assim, o que é escuridão? A escuridão não existe. A escuridão é a ausência de luz, né? Tipo isso, né? Pode estar tudo preto aqui. Se você levantar uma luz aqui agora, assim, clareia tudo, a escuridão já não existe mais. Então, a ausência disso traz escuridão. Então, o mal, ele seria tipo a ausência de bem. Aí, mas a gente... Rapaz, não sei nem como é que eu vou te falar, entendeu? Mas Deus, ele não é o criador do mal. Vou te responder só assim. Deus, ele não cria o mal. Ele não criou o mal. Deus, pela liberdade que ele dá para a sua criatura,
Porque o diabo até o dia que ele cai, os anjos tinham livre-arbítrio. A partir da queda do diabo, acabou o livre-arbítrio dos anjos. Então, o diabo... não, hoje os anjos não têm livre-arbítrio. O diabo, ele é irreconciliável, ele não vai reconciliar, e os anjos que o seguem também não vai reconciliar, e os anjos que guardaram a sua posição em Deus, eles não têm mais livre-arbítrio. Os demônios, eles têm o livre-arbítrio, assim, de fazer o que ele quiser, mas o livre-arbítrio dele, de escolher a Deus, eles não têm mais. Eles estão destinados ao fogo do inferno, condenados, estão condenados. Isso. Porque quando você fala de livre-arbítrio, nós estamos falando o seguinte, o cara que é mau, ele pode se tornar bem hoje e mudar a vida. Os demônios não têm essa opção. Eles estão destinados ao inferno, e acabou. A Bíblia fala que o inferno foi feito para quem? Para o diabo e seus anjos. Pronto, seus demônios. Mas os anjos hoje não têm livre-arbítrio mais. Nem do lado do diabo, nem dos anjos no céu. Mas antes da queda, todos eles tinham livre-arbítrio. Mas isso é uma pergunta muito profunda, que a gente não consegue responder tão simples, mas imagina se Deus cria o diabo perfeitão, sem condição de pecar, sem livre-arbítrio. Deus estava criando outro Deus, entendeu? Então, tudo que é a criatura não é perfeito como o Criador. Então, toda a criatura tem a possibilidade dela escolher o lado, vamos assim dizer, quando foi criado. Porque se Deus faz todo mundo perfeito, ele estava criando outros deuses. Perfeito. Então ele estava criando outro igual a ele. E nem podia ser igual a ele, porque Deus é incriável, ele é eterno, né? Então, por isso que ela não é tão simples. A nossa mente, ela não deixa a gente entender, é porque é tão complexo a gente entender, tipo assim, não, mas Deus sabia, como que aconteceu? Aí essas coisas você fica assim, sabe? Mas Deus não cria o mal. O mal, ele nasceu em Lúcifer no momento que ele decidiu, é o seguinte, vou abrir mão de tudo isso, entendeu? Vou abrir mão de tudo isso que Deus já me propiciou. E ele abriu mão disso, a partir daquilo, brota nele o mal, e ele começa a ter o desejo de estar no lugar de Deus, entendeu? Mas não foi Deus que pôs isso nele, entendeu? Ele sabendo que ele nunca ia conseguir chegar lá, ele se decidiu rebelar. Cara, mas assim, o cara que ele quer dar um golpe, falando do ser humano, na cabeça dele ele vai conseguir, entendeu? O diabo na cabeça dele ia conseguir. Você acha que o diabo ele testou Jesus no deserto de bobeira? Não. De fato ele pensou, talvez Jesus se dobra nos meus pés agora e me adora. Às vezes você pensou que ele colocando a galera dos anjos do céu, tipo, você pensou todo ficando lá dele. Tipo isso. Então, assim, aí, dentro disso aí, Deus não cria o mal, viu? Deus não cria o mal, mas em amartiologia nós vamos ter uma visão muito ampla disso aí, mas aí nós vamos entrar para calvinismo e arminianismo, não tem jeito de fugir, vai entrar dentro disso aí. Calvinismo vai falar assim, Deus criou o mal e ele comanda o mal. Tudo de mal que acontece é Deus quem quer que seja dessa forma. Inclusive um cara for ali agora, entrar aqui dentro, matar nós tudo aqui, é Deus quem quer. E Deus determinou que fosse assim. Não tem opção não, entendeu? O calvinismo vai falar isso aí. Então, aí nós temos também essa visão que esses filhos perfeitos eram o quê? Os filhos de Deus. Mas a visão, são 6 visões ao todo, 6. Vou falar dessas 3 que elas são as mais usual. Mas eu vou falar para vocês que não são anjos, e eu vou mostrar algumas passagens bíblicas que vai sustentar isso. Porque nós, como teólogos, como que a gente faz para entender um versículo? A gente tem que olhar o seu contexto. Nós temos que olhar o que está falando no contexto dessa história, para a gente saber do que está falando. Eu falei aqui Gênesis 6:2, Gênesis 6:4, Jó 1:6, Jó 2:1, Jó 38:7, Salmo 89:6. Tudo isso está falando, tem a citação, filhos de Deus, igual está aqui. E em todas essas citações, são anjos que está falando. Mas em Gênesis 6:2 não está falando de anjos. E por quê, pastor? Vamos ver aqui o contexto.
Quando começa o capítulo 6, vai ficar até chato que eu vou falar do contexto aqui agora. Quando começa o capítulo 6, a gente entende que Deus, ele não tá fazendo, como se diz, juízo sobre anjos. Ele não está fazendo juízo sobre anjos, ele está fazendo juízo sobre o homem. E aconteceu que como os homens se multiplicaram, começaram a multiplicar sobre a face da terra, e nasceram filhas. E viu Deus, aí lá no versículo 3, vamos para o 3 já. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Não está falando com um anjo ou com um ser híbrido. Aí, então ele, não contenderei para sempre com o homem. Aí no versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou. Não fala de anjo, ele não está citando anjo. Versículo 7, e disse o Senhor, destruirei de toda a face da terra o homem que criei. Aí versículo 12, ele fala assim, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne, quando ele fala que a terra estava corrompida, não é a terra, o solo, eram os habitantes da terra. Então ele está falando de homem. Versículo 13, então Deus disse a Noé, o fim de toda a carne é o homem, ele está falando do homem, a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Aí lá no versículo 17, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda carne que há espírito debaixo do céu, tudo o que há na terra expirará. Então o juízo dele é sobre homens. Aí para finalizar, capítulo 7, versículo 21 até o 23, olha o que ele fala. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto a ave de gado, de fera, e todo réptil que roja sobre a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes. Quem é que recebeu os fôlegos da vida no nariz? Adão. Aqui está simbolizando quem? O homem. Tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal. Então, ou seja, você vê que o juízo de Deus foi sobre homem. Não cita anjo nem em lugar nenhum nessa passagem. Não existe anjo aqui. Então, essa ligação que eles fazem com os anjos caídos de Judas é simplesmente pelo fato de, quando fala assim de... A Septuaginta, ela trouxe uma tradução que havia naqueles dias gigantes. Ligaram gigantes, que significa caídos, com filhos de Deus, anjos caídos. Ligaram isso e jogaram lá em Judas, quando está falando dos anjos caídos. E vai falar do dilúvio lá também. Então, aí dentro disso, criou-se teorias que os anjos, eles coabitaram com as mulheres, tiveram relações sexuais com as mulheres, e dessa relação sexual nasceram pessoas híbridas, metade homem, metade anjo, pessoas poderosas, e elas eram os valentes. Aí é o que eu trouxe para vocês, a mitologia vai falar, esses caras que viveram antigamente, na mitologia, né? Espírito. Não, mas os anjos, a ideia deles é o seguinte, que ele materializou. Porque os anjos, a gente vê na Bíblia anjos alimentando. Os anjos estiveram lá em Sodoma e Gomorra, comeram lá com Sodoma e Gomorra. O pessoal da cidade queria ter relação sexual com os anjos. Então, os anjos, eles se materializam. E Paulo vai falar que até o diabo se materializa. Esses anjos aí eram anjos do Senhor. Os que foi em Jó, era anjo de Deus. Não, aqueles que teve relação sexual. Não. O pessoal queria ter. É o pessoal da cidade, né? Queria ter relação com eles. Então, isso, cara, isso é algo que a gente tem material para mostrar que esse capítulo 6 não está falando de anjos, e muito menos de anjos caídos. Hoje o judaísmo vai falar que são anjos. Anjos, eles acreditam que é anjos aqui. Que tá dos Nefilins.
Aí, isso é uma outra coisa, nós vamos... Fala. Eu vi uma teoria, porque, tipo assim, eles falam que o povo judeu eles são bem baixos, né? E, tipo assim, eu liguei um ponto porque eu tenho muito cliente da Temateca. Aham. Tipo assim, um deles me falou que a galera que é pequena é de uma certa região da Guatemala. E tem uma certa região que o pessoal é normal, tem 1,90 e tal. Uhum. Então talvez era. São descendentes dos Nefilim, ué. Eu não tô brincando. Não, eu falo assim, talvez era uma galera que era mais alta, mas o povo de Israel, o povo de Deus era mais baixo. Eles iam falar, pô, esse cara é gigante. Tipo assim, Mas, um cara que tem 1,60 perto de um cara jogado de basquete, um cara é gigante. mas seja o Golias, segundo a história, a ciência e tal, você tem ideia qual que era a altura de Golias? Ele tinha 3,40 metros. Hoje nós temos... De pé, eu não sei não, 3,40 metros é alto, viu, menino? É bem alto. É. Não existe. O cara que está no Guinness Book, um cara que viveu, ele tinha um problema de gigantismo, ele morreu com 2,70 metros, cara grandão. Só que esse cara, ele tinha problema todinho. Ele era todo torto, ele não tinha firmeza, andava com muita dificuldade. Foi um cara que morreu porque ele era doente, ele sofria de gigantismo. Golias era guerreiro. Golias era um cara normal com 3,40 metros. Então, ele era da família dos Nefilins. E isso nós vamos ver. Só que uma coisa, se vocês quiserem pesquisar em casa, é bom, vou falar para vocês pesquisar em casa. 11 pés. Aí, tá vendo? É grande, viu, menino? É grandinho, viu? Aí, cara, olha para você ver. Quando acontece o dilúvio, entra Noé e a galera, a família dele dentro da arca, correto? Nós lemos aqui que Deus, tudo que estava no seco, o que aconteceu? Morreu. Morreu tudo. Só que, lá em Números capítulo 13, lá em Números, isso é para vocês pesquisarem em casa, tá, gente? Vocês têm que pesquisar alguma coisa também, não é possível, né? Números, se vocês quiserem anotar o versículo, número 13, versículo 33, olha o que vai falar para nós. Números 13, 33. Meu Deus, aí o Edivaldo já pesquisou então, hein? Olha o que está escrito lá. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos Nefilins. Aí eu falo assim, meu Deus. 13:33, Números 13:33. Você não está em Gênesis 3:33, não? Aí, ó. O gigante significa Nefilins, né? Cara, olha o que está escrito aqui para nós. O que o dilúvio fez? Matou todo? Matou o quê? Todos. Só sobrou a família de quem? De Noé. Se sobrou só a família de Noé, que raio de gigante, descendente de Anak, descendente de gigante, que caras são esses aqui? Sendo que no dilúvio morreu todo mundo. É minha teoria, os caras eram altos e o pessoal de Israel era pequeno. Não, mas aí eles sobreviveram no dilúvio, esses caras. Porque no dilúvio morreu todo mundo. No dilúvio... Assim, o cara normal, tipo assim, Não, os caras jogavam basquete. mas está falando que ele é descendente, é filho de Anak, descendente dos gigantes. Que morreram, supostamente, no dilúvio. E o que esses caras estão fazendo em Números 13, 33 aqui, ó? Aí, ó, pastor Catarina está começando a soprar um negócio aí, ó. Vocês vão pesquisar em casa isso aqui. Tipo assim, se morreu os gigantes tudo, essa galera, inclusive, do Gênesis capítulo 6, é a galera que foi destruída toda no dilúvio. Se foram os anjos, eram os anjos que estavam tendo relação com as mulheres, morreu todo mundo no dilúvio, porque eles não entraram na arca. Se foi anjo, eles não morreram porque eles eram espíritos. Não, mas o que acontece quando o anjo, ele decidiu, nessa teoria, Judas fala assim que os anjos, eles não guardaram a sua posição, ou seja, eles abriram mão de continuar como anjos,
e se tornaram seres humanos para viver com as mulheres dos homens. A partir dali foi uma escolha que fizeram. Eles não eram que sair dali, vou virar minha asinha e vou embora, entendeu? É escolha, entendeu? Cidade dos Anjos, já vi. É, isso, Cidade dos Anjos, com o Nicolas Cage. Quando ele decide, eu vi esse filme, eu lembro dele. Quando ele decide se relacionar, ele deixa de ser anjo, entendeu? Ou a mulher deixa de ser, é um negócio assim, entendeu? Então, aí, essa galera toda morreu no dilúvio ou não morreu? Aí está lá em Números. Eu vou deixar para vocês pesquisar, nós não vamos continuar. Está vendo? Eu ia falar com vocês que nós ia até o versículo 15, e na verdade eu não cheguei nem no 7. Voltei lá para trás um pouquinho e a gente agarrou no 6 aqui. Mas, não, na verdade eu não falei a metade, porque precisa de Judas, para poder pegar isso. Tá? Mas deixa eu dar só uma lida aqui, gente, nas coisas que nós vamos ver na próxima aula. No capítulo 7, nós vamos ver que Noé, ele entrou na arca com a sua família, e a gente falou também na última aula sobre quantos animais que entrou na arca mesmo? 7. Aí, ó, 7? 7, não era 2? Meu Deus, não era 2? Um macho e uma fêmea? Aí, nós vimos isso aqui, né? 7 animais limpos, né, ó. Capítulo 7, versículo 2. De todo animal limpo, tomarás para si 7 e 7, macho e fêmea, ou seja, 7 machos, 7 fêmea. Tomarás para ti animais que não são limpos, 2, macho e fêmea, tá? E também das aves do céu, 7 das limpas. Aí, por quê? Né? Porque a gente vai ver, vou falar por quê agora, aqui, quer ver? Capítulo 8, as águas do dilúvio diminuem, nós vamos fazer um mapazinho aqui, quanto tempo que durou o dilúvio e a água baixou. Nós vamos fazer um mapa mostrando capítulo por capítulo e mostrar quando iniciou e quando as águas baixaram do dilúvio. Noé e sua família saem da arca. Quando Noé sai da arca, versículo 20, ó, 8, 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Por que que Noé levou 7 animais limpos? Por quê? Quando ele saísse, ele precisava oferecer sacrifício. Então, se ele leva lá só um beija-flor, né? Um beija-flor, um macho e uma fêmea, eu vou ter que sacrificar você agora está extinto o beija-flor, que eu matei as últimas 2 que tinha. Então, ele levou 7, porque ele precisava oferecer sacrifícios e, capítulo 9, versículo 1 até o 3, eu vou ler, ó. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhe diz, frutificai, multiplicai e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Agora o versículo 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como te dei a erva verde. Até aqui o homem não comia carne, ele não comia carne. Isso vai estar falando lá na criação, até o leão comia, pastava também, o leão não comia carne, tá? A partir daqui, Deus libera para que ele possa comer carne. E, quando eles saem da arca, não existia vegetação, velho, foi tudo destruído no dilúvio. Então, eles precisavam o quê? Os animais limpos. Vamos matar agora os animais limpos, era 7 de cada limpo, imagina tanto de animal que ele tinha, matar para comer, porque senão eles iam morrer de fome até começar a crescer e dar fruto e eles poderem viver da terra. Eles que plantaram. Eles começaram ali, ó, começou a batalhar de novo ali, meu filho, e pau quebrando. Fazendinha. Eu vi outro dia lá, um meme, né? O cara falou assim, nossa, minha fazendinha tá cheia de mato no Orkut, tem tanto tempo que eu não capi nela lá. Aí depois nós vimos aqui, ó, capítulo 10, os descendentes de Noé. Eu só vou ler um negocinho aqui só para a gente acabar. Eu não consigo parar, né, às vezes. Capítulo 9, versículo 20, até o 29. Aqui vai estar falando de Noé,
quando Noé, ele fica bêbado, e ele fica nu, aí um dos filhos dele vê a nudez do pai. Olha o que está escrito aqui, olha que forte que é isso aqui, para vocês ir embora com isso, hein? E começou Noé a ser lavrador na terra e plantou uma vinha. Ele plantou uma vinha e bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda, ou seja, ficou peladão. E viu Caim, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos. Ou seja, Cã, ele viu o pai dele, Noé, pelado. E ele foi lá e contou para Sem e Jafé. Era Cã, Sem e Jafé. Cã Cã, ele já tinha Canaã, o filho dele. Cã era o filho de Noé. E ele tinha um filho chamado Canaã. Cã, Sem e Jafé. Cã viu o pai pelado. Foi lá e contou para Jafé e Sem. Falou assim, o pai está peladão lá e tal, bebeu pra caramba, está pelado. Aí os irmãos dele foram lá, pegaram um pano desse aqui assim, ó, e vieram de costa, um de cada lado assim, ó, de costa, e fizeram assim, ó, tamparam Noé assim, para eles não ver o pai deles nu. E o irmão tinha visto e foi lá contar para os irmãos ainda. Aí os dois, né, Sem e Jafé, vieram com o pano e tamparam a nudez do pai, sem ver o pai nu. Continuando, então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, olha para você ver, eles foram assim, ó, de costa, para jogar, virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. Noé acordou, os filhos passou o relatório. Ô pai, você está tampadão aí com a capa, porque você bebeu, ficou peladão. Cã viu você pelado, foi contar para nós. Aí ele, mas Cã me viu nu? Te viu nu, pai. Aí agora que vem o problema. E despertou Noé, aí ele disse, olha o que Noé disse. Maldito seja Canaã. Quem viu ele nu foi quem? Cã, tá? Aí ele fala assim, maldito seja Canaã, ou seja, amaldiçoou a geração de Cã, o filho de Cã. Falou assim, ó, maldito seja Canaã, servos dos servos sejam os seus irmãos. Bendito seja o Senhor Deus de Sem. Gente, olha o que está acontecendo aqui agora, ó. Olha o que está acontecendo. Está dividindo 3 povos aqui agora, na palavra de Noé, velho. Está dividindo 3 povos, olha para você ver, olha o que está acontecendo. Ó, vamos fazer um pódio aqui, só para vocês entenderem, ó. Esse aqui é esse aqui vai ser o mais top, ó. Não, vou fazer o mais top, esse aqui vai ser aqui, ó. O piorzinho é ali, a caixinha ali embaixo ali, tá? Esse aqui é o segundo, esse aqui é o primeiro. Olha o que ele fez, ó. Maldito seja Canaã. Vou colocar Canaã no piorzinho aqui, ó. Canaã. Aí ele vai falar assim agora. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e lhe seja Canaã por servo. Ele pegou Sem, colocou no mais top, ó. Bendito seja o Senhor de Sem, e Canaã seja servo de Sem. Aí ele continua agora. Alargue Deus a Jafé, e Jafé habite nas tendas de Sem, e seja também Canaã servo dele. Aí ele pegou Sem agora, e deu uma outra bênção também, menor que aquela. Por quê? Sem ia habitar nas tendas de Jafé. Vocês entenderam? Então, aliás, Jafé ia habitar nas tendas de Sem. Então, o que aconteceu aqui, cara? Noé, em uma palavra que ele deu ali, ele separou os 3 povos que existem nessa terra, velho. Numa palavra. Ele separou povo judeu, vamos assim dizer, tá? É uma nomenclatura que eu nunca vi ninguém falar isso, não. É só eu que falo isso, tá, gente? Isso aqui você não vai achar na internet, não. Não tem no Google isso aqui. Ó, isso aqui é Sem. A bênção é de Sem. Bem-aventurado seja Sem. Bem-aventurado seja Sem. E Deus abençoe Sem. Isso aqui é a bênção maior. Jafé, Deus alargue as tendas de Jafé e ele habite nas tendas de Sem, ó, de Sem. A bênção é diferente, ele é abençoado também,
Mas não é uma bênção igual desse, porque esse aqui tem a bênção top, esse aqui é abençoado, mas vai pegar carona na bênção do de cá. E maldito seja Canaã. O que aconteceu ali que Deus separou? Povo de Israel, Deus veio para o povo de Israel. Povo de Israel, a igreja que está provando da bênção, que é de Israel, tá? Não é para esse, nós estamos provando, e isso aqui é o ímpio, cara, é o povo da perdição, entendeu? Noé, nenhuma coisa que ele falou, ele separou os três povos que existem. Judeu, a igreja e o mundo. Ele separou nos três filhos dele. Então, você vê o que a palavra do camarada tem poder. Ele separou ali de um pai. Ele separou ali as três nações sobre essa terra numa palavra. É verdade. Isso não tem no Google, tá, gente? E só tem na Ramp Church, no Instituto Teológico. Então, aí nós vamos ver depois aí os descendentes de Noé, tá? Nós vamos falar de Nimrod na próxima aula. Vamos falar da origem dos fariseus. Vamos falar de Trindade. Vamos falar da Torre de Babel. Vamos falar de Abraão, já vai entrar agora Abraão na história. Abraão vai para o Egito, Abraão volta do Egito. Rapaz, é só trem top agora. Mas beleza, por hoje é só então, pessoal. Alguma pergunta? Se tiver, fale agora ou cale-se até segunda-feira, né, na próxima aula. Então vamos orar então, gente, para a gente finalizar.